incertezas, saudade, insegurança, distanciamento, vírus, doença, fome, ameaça, morte, demissão, internação, perdas. Essas e muitas outras são palavras-chave para esses meses que a gente tem enfrentado aí. Os últimos 4 meses. Essa é a razão porque muitos, desde o início de março, ou do meio do mês de março, estão vivendo com ansiedade e medo. Essas palavras têm tomado conta dos noticiários e do linguajar popular, nas conversas, nos encontros, videoconferência. Essas palavras-chave têm demonstrado o quanto a sociedade hoje tem sido atingida pelo medo. Mas muitas outras pessoas já viviam com esse tipo de situação, de medo, antes mesmo da pandemia. O medo do que pode acontecer, o medo do que não pode acontecer, o medo de viver, o medo de morrer, o medo de dormir, o medo de acordar, o medo de ficar em casa, o medo de sair de casa, o medo de ficar só, o medo de andar com outros, o medo de ir ao médico, o medo de não ir ao médico, há até o medo de ser feliz, né? O medo tem aprisionado o coração de muitas pessoas que já não conseguem mais viver nem contentes, nem felizes. O medo causa tristeza, o medo causa ansiedade, causa inquietação. E não existe vida assim, inquieta, ansiosa, triste. Isso não é viver, é sobreviver. E é preciso viver sem medo. O medo produz muitas coisas ruins, além das que eu citei. Mas uma delas é a fuga da realidade. A gente tenta fugir da realidade. Quem vive com medo quer fugir da realidade. Quer fugir da vida como ela é. Ela quer enxergar a vida de outra maneira, mas não como ela é. Uma pessoa que vive com medo, ela deseja fugir. E eu lembro de Olivia, quando novinha ainda, pequenininha, lá no Sítio Alegre, no seminário. Ela tinha muito medo de brincar de pula-pula. Quando ela via pula-pula na televisão, enfim, outras pessoas brincando, ela ficava querendo ir. Mais uma vez tivemos uma oportunidade de ela brincar no pula-pula, no aniversário que teve lá. E aí, eu achei que ela ia se empolgar ao ver outras pessoas brincando, mas ela tinha medo e até chorava. Se segurava em mim, com medo. E uma vez que ela tinha medo, ela não ia encarar o pula-pula. Então ela estava fugindo da realidade. E uma pessoa que tem medo das coisas não quer encarar. Ela quer fugir. E eu coloquei ela no pula-pula e saí. Deixei ela lá. Dei as costas. Fiquei olhando de longe. E ela começou a brincar sozinha lá, no pula-pula. Começou a... Sem ficar em pé, né? Só... sentada no pula-pula. E depois ela não quis mais sair. Pronto, aí já foi um trabalho para tirar ela. E ela foi feliz ali. Quem vive com medo perde o prazer de ser feliz. Quem vive com medo perde o prazer de desfrutar a felicidade da vida. Porque o pregador diz que a vida é para ser desfrutada. O pregador, digo, Salomão, escritor de Eclesiastes. Na semana passada eu apresentei aqui aos irmãos 3 razões bíblicas para vivermos sem medo. E nós aprendemos que uma das razões é porque Deus é o nosso escudo. Deus diz para Abrão: não temas, eu sou o teu escudo.
Mas também aprendemos na vida de Agar e de Ismael que nós não precisamos ter medo também, porque Deus ouve. Deus ouviu o clamor do menino que estava lá morrendo, já para morrer de sede. Deus ouviu, Deus respondeu. Terceiro, já disse, Deus responde. Deus não apenas ouve o nosso clamor diante das situações, mas Deus também responde. Em Lamentações, Jeremias disse que um dia ele invocou o Senhor e Deus disse para ele: não temas. Então Deus não apenas responde, mas também Deus ouve. E hoje, meus amados, dentro dessa temática ainda, na quarta a gente falou sobre isso também. Hoje pela manhã sobre ansiedade. E agora à noite, continuando essas razões para não vivermos com medo, ou razões para vivermos sem medo, eu quero apresentar duas apenas. E a primeira de hoje é porque Deus está conosco. Deus está conosco. Essa é uma realidade que todos nós conhecemos. Mas nas situações do dia a dia, a gente esquece disso. Deus está conosco. Por que nós não devemos ter medo? Deus está conosco. Por causa da presença de Deus. E nós vamos lá no salmo mais conhecido da Bíblia, eu acredito. Salmo 23. Salmo 23 é um salmo de Davi. É o salmo do pastor Davi, né? Ele fala sobre o Supremo Pastor. Salmo 23, versículo 4. Diz assim, Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Note que Davi diz, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então existe uma razão muito importante que nós não podemos esquecer. Nós não devemos ter medo porque Deus está conosco. E não viver com medo é resultado de confiança em Deus. Confiança de que Deus se faz presente em nossas vidas. Ele está conosco. Agora perceba que Davi não está dizendo que ele não teme mal algum. Não é porque não existe mal nenhum. Davi não está dizendo, eu não tenho medo de nada, porque não existe mal nenhum que me ocorra. Davi não está dizendo isso. Isso seria uma fugir da realidade. Né? Davi não está tentando fugir da realidade da vida de que o mal existe. De que coisas ruins acontecem com pessoas de Deus também. Davi está dizendo, ainda que o mal me sobrevenha, não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo. Neste salmo sobre o pastor Davi descreve 3 ambientes em que o Supremo Pastor se faz presente. 3 ambientes aqui muito interessantes, onde o nosso Supremo Pastor, o Senhor Deus, Jeová, conduz as suas ovelhas. O primeiro ambiente é o ambiente do campo, né? Veja que nos versículos 2 e 3, ele se refere aos campos verdes, né? Aos pastos verdejantes. Nós temos a imagem aí talvez de um rio, águas de descanso, veredas de justiça. Tudo isso são imagens do campo. Deus é o pastor que conduz suas ovelhas por bons caminhos. Né? Pastos verdejantes, veredas de justiça, águas que refrigeram a alma. O pastor, o Senhor, nos conduz por um bom caminho.
caminho de descanso, de alimento, de cuidado. Mas também tem um segundo ambiente. E esse ambiente é um pouco mais difícil. Ou é difícil. O segundo ambiente é apresentado aqui no versículo que a gente leu. O vale da sombra da morte. E como eu disse, Davi não teme mal nenhum, porque não existe mal nenhum, não é isso. O vale da sombra da morte é um mal. É um caminho ruim. É um lugar tenebroso, frio, obscuro. E o nosso pastor também nos conduz por caminhos assim. O nosso supremo pastor pode nos conduzir por caminhos ruins também. E vivemos durante uma pandemia, aliás, vivemos durante uma pandemia, reflete bem isso. Nós somos conduzidos por períodos ruins também. Mas ainda assim, Davi diz, eu não fujo da realidade. Eu sei o que é o vale da sombra da morte. Eu sei que é um lugar tenebroso, obscuro, difícil. Mas ainda assim eu não temerei mal nenhum. Por quê? Há uma confiança que Davi tem. Tu estás comigo. Deus está, meus irmãos, em momentos maravilhosos de nossas vidas. Nos momentos de grandes bênçãos da nossa vida. Mas também Deus está nos momentos sombrios. E é por isso que nós não devemos ter medo. Seja qual for a situação, o Senhor está conosco. E Davi apresenta um terceiro ambiente. Não só o ambiente do campo, onde o pastor conduz suas ovelhas. Não só a possibilidade de enfrentar o vale da sombra da morte. Ainda assim o pastor está lá. Mas também Davi fala da casa do Senhor. No versículo 6, ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Alguém que lê aqui de uma maneira apressada vai entender casa do Senhor como o santuário da época. Como um templo, talvez, de Salomão depois, né? Na época que era o santuário, o tabernáculo, a tenda, né? A grande tenda. Mas quando Davi fala aqui da casa do Senhor, é do lugar onde Deus mora, habita. Que não é feito por mãos humanas. Davi está dizendo que um dia habitará na casa do Senhor para todo sempre. Dizendo que Deus é o pastor que conduz as suas ovelhas por pastos verdejantes, águas de descanso, veredas de justiça. Mas também que esse Deus nos conduz e está conosco, mesmo que venha o vale da sombra da morte. E a maior esperança de Davi, e a nossa também, habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para desfrutar da bondade de Deus, para desfrutar da misericórdia de Deus. Para sempre. É um salmo escatológico. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Onde nós estaremos desfrutando das bênçãos do Senhor para sempre. Davi confia nisso, irmãos. E nós? Nós confiamos nisso também? Que seja qual for a situação, Deus está conosco? Nós confiamos nisso também? Nós colocamos nisso a nossa esperança? Jesus disse para os seus discípulos, e ele diz para nós, em Mateus 28 e 20, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse que estará conosco todos os dias. Você acredita nisso? Você crê que Jesus está falando sério? Você firma a sua vida nessas palavras de Jesus? Eu estarei convosco todos os dias. Não existe um dia que Jesus não esteja conosco. Você firma a sua vida nessas palavras? Então por que o medo, irmãos? Por que o pavor? Por que o desespero? Por que a agonia? Por que puxar os cabelos, roer as unhas?
chorar, desesperar. Não que não possa chorar, mas porque o desespero, a preocupação, a inquietação, porque não conseguir fazer as coisas, realizar atividades mínimas, não conseguir agir. Se Jesus disse que estará conosco em todos os momentos, todos os dias, ele prometeu. A presença de Jesus nos guia, nos ampara, nos consola, nos fortalece. Por que o medo? Por que o desespero? Ele prometeu, irmãos. Deus está conosco. E Davi, ele não está fugindo. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele não quer fugir da realidade. Ele sabe que a vida é difícil. E ele não está dizendo, não, eu não quero nem pensar em vale da sombra da morte. Não quero nem pensar nisso. Valei-me, meu Deus. Eu não quero nem pensar em coisa ruim na minha vida, acontecendo na minha vida. Davi está dizendo, ainda que aconteça. Eu não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. E nós não precisamos fugir da realidade também, de que a vida ela pode ser difícil às vezes. Ou muitas vezes ela pode ser difícil. E nós temos orado por pessoas que têm enfrentado os dias muito difíceis, e muitos dias difíceis. E situações após situações. Mas nós podemos também confiar nas palavras de Deus aqui. Nas palavras de Davi. De que em toda e qualquer situação, Ele estará conosco. Irmãos, nós precisamos acreditar nisso aqui. Nós precisamos confiar nisso aqui. Deus está conosco. Isso aqui é algo para você lembrar. Deus está comigo. O Grupo Logos lembra bem. É o que nos basta. Então a primeira razão, meus irmãos, para não vivermos com medo, é porque o quê? Deus está conosco. A segunda é porque Deus nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama. Não só João 3,16 diz isso, mas também Romanos, capítulo 8. Nós vamos lá, Romanos, capítulo 8, que mostra isso. Romanos capítulo 8, aqui os versos 31 a 39. Esse texto aqui é um dos textos até difícil, né? Toda vida eu digo, esse texto é um dos mais belos que tem. A Bíblia toda, não consigo nem selecionar, porque toda hora nós somos surpreendidos por um texto maravilhoso. Esse texto aqui, em especial, Paulo não está falando sobre o medo. Romanos 8, do 31 ao 39. Ele não está falando sobre o medo. Mas ele fala de como o evangelho de Cristo, como a morte de Cristo na cruz, nos torna vencedores. Sobre tudo. E se nós somos vencedores sobre quaisquer coisas, nós somos vencedores também sobre situações difíceis. Por causa do amor de Deus. E por isso nós não precisamos viver com medo. Deus nos ama. Note que Paulo faz aqui 4 perguntas retóricas aqui nesse texto. E a resposta, além de estar implícita, mas ainda assim o apóstolo Paulo apresenta algumas respostas mais profundas. No versículo 31, ele tem a pergunta: se Deus, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pergunta aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é um poderoso ninguém. Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? A resposta é ninguém. E a gente pensa que ele está falando de alguém, né?
necessariamente. Mas a gente percebe pelo contexto aqui, nesses versos de 31 a 39, quando ele fala, quando ele usa quem, ele não está se referindo necessariamente a pessoas, mas a qualquer situação. Ele está falando de modo geral, como se ele estivesse dizendo, o que será contra nós? Por isso que a maravilhosa resposta que nós temos aqui no verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, olha o que ele está dizendo. Deus não poupou seu próprio filho. Deus entregou seu próprio filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Se ele não poupou seu próprio filho para morrer por nós, por amor a nós, ele está dizendo, será que ele não vai nos dar graciosamente com ele todas as coisas? Paulo está nos dizendo, irmãos, que a razão fundamental para nós crentes em Cristo Jesus, que nós não devemos viver com medo, é o Evangelho, é Cristo. Se Deus não poupou o seu próprio Filho na cruz do Calvário, Ele não vai nos dar graciosamente com Ele todas as coisas? A resposta é claro. Deus vai ser gracioso conosco em tudo. Ele nos dará graça em todas as coisas, e isso inclui as situações difíceis da vida, para que nós não vivamos com medo. Deus nos dá força, irmãos, para viver sem medo, sem desespero. E o que é que você precisa fazer? Olhe para o Evangelho, olhe para a cruz de Cristo, nosso Senhor. Olhe para o amor de Deus na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. O Filho de Deus foi morto pelos nossos pecados. Ele sentiu o pavor de carregar a ira de Deus sobre si. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer na minha vida. Mas você já imaginou o que aconteceu na vida do Senhor Jesus? Que recebeu sobre si toda a ira divina, do pecado, dos nossos pecados sobre si. Para que todos nós não morramos, mas tenhamos a vida eterna. Deus fez com que Jesus carregasse toda a ira sobre ele, o pavor da ira de Deus, para que nós vivamos sem medo. O medo da ira de Deus. Que é o pior medo que alguém deve ter. É o medo dos castigos de Deus, da ira de Deus. Quem será contra nós? Ninguém. Nem o medo vai ser contra nós. Nem o desespero vai ser contra nós. Porque a graça de Deus estará conosco em toda circunstância. Aí outra pergunta que ele faz no versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará? A resposta é ninguém. Mas claro, Satanás, ele acha que pode. Satanás é descrito lá em Apocalipse como o acusador dos irmãos. Dia e noite, nos acusando. Mas o que é que ele vai achar contra nós, diante de Deus? Se o texto diz, é Deus quem nos justifica. Paulo está dizendo que nossos pecados já foram perdoados em Cristo. Aqueles que recebem a Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas, têm os seus pecados perdoados. Já foi justificado. Aí Paulo diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém, porque mesmo que acuse, não vai dar certo, porque Deus nos justifica. E crentes podem ser acusados por qualquer pessoa sobre os seus pecados. Até pelo diabo. Mas será uma acusação que não vai levar em nada, porque nós fomos justificados em Cristo Jesus. E aqui cabe uma palavra, já que estamos falando sobre medo, há uma palavra para aqueles que têm medo de perder a salvação. Pastor, eu fiz isso, será que eu perdi minha salvação? Pastor, às vezes eu tenho medo de ir para o inferno.
Eu entreguei a minha vida a Jesus, mas às vezes eu tenho medo. Você acredita nas palavras de Deus? Nas palavras de Jesus? Ele diz aqui: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Você não precisa ter medo disso. Paulo faz uma terceira pergunta aqui no versículo 34. Quem os condenará? Quem condenará os eleitos de Deus? Quem? Consegue responder? Quem condenará os eleitos de Deus? Ninguém, nem Deus. Por causa da sua palavra. Porque ele diz que justifica o pecador. E quando ele justifica, ele não volta atrás. Se ele perdoou, está perdoado. Quem os condenará? Ninguém. Ele diz, versículo 34, é Cristo Jesus quem morreu por nós. Ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja, nós também não somos condenados, porque Jesus está lá, na direita de Deus, intercedendo por nós, dizendo: Pai, esse é teu filho, Pai. Eu morri por esse, Pai. Ele creu, Pai. Esse aqui é crente, Pai, de verdade. É o eleito. Confirmando a nossa salvação. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nem Deus nos condena mais, porque Ele nos justificou. E a gente não precisa viver com medo. Porque nós fomos salvos e nós não enfrentaremos a condenação dos nossos pecados. O maior medo que nós poderíamos ter é o medo de receber a punição pelos nossos pecados. Mas Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que nós não vivamos com medo também. Para que ter medo? Por que viver com medo, né? Pobres pecadores nós, que ainda vivemos com medo diante de verdades tão profundas. Aí a pergunta, Paulo parece que está escrevendo uma música, ele termina. A outra pergunta que ele faz é para deixar bem claro o que ele quer dizer. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? E como eu disse, quem não é pessoas, pode ser qualquer coisa. O que vai nos separar do amor de Cristo? Nada. Nada nem ninguém. E ele explica: será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Que situação vai fazer com que eu me afaste do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O que pode me distanciar de Deus? Já que Deus, um dia Ele me salvou dos meus pecados. O que vai me distanciar do seu amor? Nada. Nada pode nos separar do amor de Cristo. E a razão por que nós não precisamos ter medo, irmãos, é porque Deus nos ama. Olha que amor. Nada nos separa dele. Nada nos afasta dele. E nós podemos estar certos de que nada que aconteça em nossa caminhada indica que nós deixamos de ser amados por Deus. Nada indica que Deus perdeu o controle da situação. Ele nos ama, e a morte de Jesus na cruz é a maior prova disso. Ele morreu pelos nossos pecados. Será que Ele não vai dar todas as coisas que a gente precisa? Nada nos separa do seu amor. A gente pode deixar de ser amado por muitas pessoas. Muitas pessoas podem nos desprezar. Podem nos tratar com desdém. Mas Deus não nos trata mais assim. Aliás, Deus não nos trata assim. Ele não olha mais para nós como filhos da ira, mas como filhos dele. E se nós somos amados, nós não temos motivos para viver com medo. Olha o que diz o versículo 37, irmãos.
Em todas estas coisas, quer dizer, em tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, coronavírus, pandemia, né? Internação, cirurgia, gravidez, parto, trabalho, finanças, família, dificuldades na família. Em todas essas coisas, ele diz, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu não precisei nem fazer uma exegese aqui. Está claro as palavras de Paulo. Em tudo isso nós somos vencedores. Aí, por que o medo, né? O que a gente tem medo ainda? Se Deus está conosco e se Ele nos ama. Então, meus irmãos, olhe para Jesus e não para as circunstâncias. Eu citei hoje de manhã o apóstolo Pedro. Estava no barco com seus discípulos, Jesus andando sobre as águas. E Pedro, quando ele sabe que ali é Jesus, Pedro diz, mestre, permita-me que eu vá até onde tu estás. E Jesus disse, vem, Pedro. Ele desce do barco na água, né? E anda sobre as águas. Mas o texto diz que Pedro repara o vento. Pedro está reparando o vento forte. Ele olha para o que está acontecendo. Ele duvida. Ele teve medo. Jesus diz para ele, por que duvidaste, homem de pequena fé? Então, meus irmãos, não olhe para as circunstâncias. Olhe para Jesus. Pedro era para confiar na palavra de Jesus. Jesus disse, vem. Então eu vou, Jesus. Eu vou. E pronto. Olhe para Jesus e vá até Ele. E o medo, ele vem quando a gente para de olhar para Jesus, para Deus. E olha para o que acontece. Mas não para o que Ele pode fazer. Olhe para o seu amor na cruz. Jesus sofreu, morreu, ressuscitou para que nós fôssemos vencedores. E vivamos sem medo. Para que medo, se Ele nos ama? Confie nas palavras de Deus. Ele disse, eu sou teu escudo, eu estou contigo, te ouço, eu me importo, eu te amo, Deus diz. Então confie nisso, irmãos, nas palavras dele. E dentre os medos da minha filha, ela tinha medo de piscina. Na verdade, criança, né, vai tendo medo de muitas coisas e vai aprendendo a superar. Mas ela tinha medo de piscina. E o primeiro banho de piscina dela, numa piscina aquelas montáveis, né? Como é que diz? Montável, né? Monta, desmonta. É isso. E ela tinha medo demais. E aí eu entrei com ela, vamos lá, senta aqui. Eu acho que ela tinha o tamanho de Osias hoje. Não, mais nova ainda, um pouco mais nova. E depois não queria mais sair. Ela confiou em mim. Outra vez, eu acho que em outra circunstância, uma piscina, e eu dizendo, vai, Olivia, eu vou te segurar, pula. Eu dentro da piscina, ali em cima da piscina, na borda, né? Eu disse, vai, Olivia, pula. E ela ficou com medo. Eu disse, pode confiar, sou seu pai. Eu não vou lhe soltar. Pule. E ela pulou, confiou até demais. Estava confiando até demais. Eu não confio em tanto. Mas ela confiou em mim, nas minhas palavras. Então eu sempre digo isso para ela. Vai, pula, eu te seguro. Confia em mim. Para outras situações eu digo, olha, não tenha medo. Eu estou aqui, não tenha medo. Confie no que eu estou dizendo. Confie no que o papai está dizendo. Confie no que a mamãe está dizendo. Não tenha medo, confie. E ela está aprendendo a confiar.
E eu dei boas razões para ela, para confiar. Irmãos, Deus nos dá boas razões para confiarmos nele. Para enfrentarmos os medos que a gente tem. Ele deu boas razões, dizendo várias vezes, não temas. Não tenha medo. Eu não estou dizendo. John Piper escreveu um texto intitulado Conversando com Suas Lágrimas. Escreveu um texto intitulado Conversando com Suas Lágrimas. E lá, nesse texto, é um texto em inglês, depois vocês procuram Talking to Your Tears, em inglês. Mas nele, John Piper, meditando no Salmo 126, os que semeiam com lágrimas voltarão com alegria, trazendo seus feixes, né? Meditando nesse salmo, ele nos convida a falar com as nossas lágrimas. Quando nós enfrentamos um momento de tristeza, que nos impede muitas vezes de agir. Por causa do choro, da tristeza, a gente perde a ação. O poder de agir, de fazer as coisas que a gente precisa fazer. E ele diz, converse com suas lágrimas. E diga que mesmo que elas... E diga para as lágrimas, mesmo que elas derramem, mesmo que elas venham, eu farei o que deve ser feito. Com lágrima ou sem lágrima. Eu vou semear com lágrima. Ele disse. Eu queria adaptar isso para o medo. Converse com seu medo. Diga para o seu medo. Medo, eu sei que você é real. Você me faz não sentir vontade de fazer certas coisas. De fugir. Eu fico apavorado em realizar determinadas tarefas por sua causa. Ou de ir aonde eu preciso ir. Você me faz querer desistir das coisas. Por achar que essas coisas não vão dar certo. Medo, você é real. Eu sei disso. Você me faz ficar preocupado, triste. Mas eu não vou desistir, medo. O amor, eu sei que você é real. Mas o amor de Deus é real também. Ele não me abandona. Portanto, medo, você vai andar comigo às vezes. Mas você não é mais forte do que o amor que Deus tem por mim. Em Cristo Jesus. Amém. Deus Santo, nós suplicamos, Pai Santo, tua graça na vida dos teus servos que têm lutado seja há muito tempo ou diante de tudo o que tem acontecido, com tribulações, com medo, desespero, inquietação, preocupação, ansiedade. Nos ajude, Pai Santo, a confiar nas tuas palavras, que são verdadeiras. Mas o problema, Deus, é que a gente esquece às vezes. Deus, que o Senhor martele isso em nosso coração todos os dias. E quando o medo vier, Deus, não deixe que ele seja mais ativo em nós do que a nossa confiança em Ti. Nós suplicamos, Deus, tua graça em tudo em nossa vida. E sabemos que a tua graça está disponível por causa de Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Pai, eu também rogo ao Senhor por aqueles que talvez vivam até sem medo, mas eles não sabem, Deus, que eles sim deveriam ter medo da tua ira, porque eles não receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Essas pessoas é quem devem ter medo. Elas precisam se entregar ao Senhor. Mas nós rogamos por elas, Deus, para que o Senhor livre essas pessoas da condenação eterna. Que elas reconheçam os seus pecados e recebam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E vivam em paz, feliz, sem medo, agradando ao Senhor.
Nós pedimos essas coisas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus por essa noite. Que Deus dê a vocês uma boa semana. Que Ele os guarde, os livre do mal. E que essa seja uma semana que você viva alegre, feliz, contente, em qualquer situação, sem medo, mas confiante nas promessas do Senhor. Deus abençoe e tchau, tchau.